fiquei curioso, porque já está na reforma trabalhista. Por que volta para a MP? Por quê? Porque na reforma trabalhista, depois de 2 anos, eles começam a ter um balanço do que implementou, do que os setores empresariais não estão implementando porque tem risco de judicialização e que precisa ser aprimorado. Para nós, no geral, o balanço é o seguinte, o balanço é de que isso é para atender os setores empregadores empresariais de forma muito, vamos dizer, muito pontual. Então, pega o setor rural, empregadores. O deslocamento itinerante para eles era a coisa mais importante. Eles tinham que acabar com o trajeto como parte da jornada de trabalho. Imagina no campo como é que tu chega na roça se tu mora na cidade, se não tem deslocamento garantido pela empresa. Eu fui na audiência pública e tratou disso e eles falaram o seguinte, olha, isso é um absurdo, por que nós aqui de Santa Catarina temos que pagar o trajeto de deslocamento, se lá em São Paulo uma pessoa pode demorar 2, 3 horas para chegar no trabalho? E aí, claro, qual é o problema, Ed? Quando você olha os dados de acidente de trabalho no Brasil, o percentual de acidente de trabalho de trajeto é altíssimo. Altíssimo. O que eles querem? Eles querem se livrar desse passivo. Eles querem se livrar desse passivo. Então, tu percebe que em cada medida, você não tem assim, é o capitalismo, na sua face mais perversa, que vem. Não, é o empregador mais mesquinho, mais tacanho, mais predatório, que quer resolver, o que o cara trabalha, que a cara trabalha só 30 minutos no almoço, que não quer acabar com o trajeto, que quer pagar banco de horas ao invés de pagar hora extra, é aquilo assim mais mesquinho, mais tacanho, que não vai melhorar às vezes a competitividade dele, mas vai aumentar, obviamente, seus lucros individuais. E é isso, à custa do sangue e da saúde e dos direitos dos trabalhadores. Esse é o nosso mundo, né? E a saúde estima que a sobrevivência vai até que idade, então, né? Com a reforma da Previdência, se tu o homem tem que contribuir com 40 anos, na verdade, tem que pelo menos trabalhar uns 80 anos, tem que trabalhar até os 80 anos. A proposta aí de extinção de algumas profissões está nessa medida? Tá nessa medida provisória. Eles estão propondo, na verdade, eles estão propondo assim, não precisa mais do registro profissional para você atuar. Uma delas é o pessoal que sempre teve um pouco, mas o pessoal, por exemplo, jornalista, porque aí o que acontece? Tu altera completamente jornada de trabalho, porque várias delas têm jornada regulada, né? Então eles estão acabando com várias ocupações, ou seja, você não precisa mais. Tem. Posso depois passar o projeto. Gente, mas é uma proposta. Vamos escrever? Vamos escrever. Tá. Então já começou o debate. Mas eu queria fazer uma pergunta. Já conversa, né? Não, quem conduz não pergunta. Quem conduz a pergunta? Quem mais quer perguntar? Eu? Homero, Emílio, o Paulo já está no Ribeirão aí. Começa, quem mais? Andréia. Bom, Rosânia. Lígia. E se ninguém fizer a minha pergunta, eu vou perguntar. Mais alguém? Coloca eu aí. Vou responder pela lista, perguntar pela lista. Nossa, olha só, hein? Vai ser agora um... O que a gente faz? Pergunta a resposta ou faz uma... Não, é legal. Faz um bloco de quantas? 5. 5. Tá bom, Paulo. Ela escolhe, porque às vezes fica decorando a pergunta. Faz um bloco de 5. Faz um bloco de 5 melhor. Porque, olha, esse bate-bola a gente acaba... ocupa mais tempo, né? Faz bloco de 5 aí, se for Alguém perguntar. O primeiro bloco é Paulo, Fernando, Ing, Valdir e Verê. Vamos lá, Paulo.
Olha, diante do que todos nós ouvimos aqui, se cada um sair com uma metralhadora daqui, querendo mudar essa situação, gente, senão nós não entendemos o que nós ouvimos. Mário, diante desse quadro que você colocou, e eu queria colocar mais um. O setor sindical da sociedade parece que não entendeu que as novas tecnologias que vieram no mundo do trabalho, e é um discurso que veio desde que o Collor tomou posse, que era para você ter mais tempo para lazer, mais tempo para você. Para a vida social. E o que ocorreu na realidade foi mais um discurso. E essa tecnologia, na realidade, não trouxe a discussão realmente que deveria ser feita, a redução da aposentadoria. E se voltou a aumentar a aposentadoria hoje, ao invés de reduzir. E nós fomos envolvidos. A gente entendeu, E nós fomos envolvidos nesse debate, e o principal nós não discutimos, que é a redução da jornada. E a redução da aposentadoria. Né? Tempo, né, para acessar a aposentadoria. Idade mínima. E para que você também aumente, né, o mercado de trabalho, Claro. dos novos que estão vindo. Fernando, obrigada. Eu fiquei com duas dúvidas em relação, que eu não vi a medida provisória, não sei exatamente o conteúdo, mas a minha pergunta é o seguinte: se as empresas que serão beneficiadas para poder utilizar a carteira verde e amarela, então ela vai atender 20% do seu quadro. Isso. Então, primeiro, as microempresas, elas, boa parte delas, trabalham com 1, 2 ou até 3 empregados, elas me parece que não tem um grande benefício ou benefício zero nisso daí. E é um setor que talvez gera mais empregos, né, as microempresas, acho que até um tamanho de 5 empregados, acho que, né, não conheço bem os dados, mas sei que é o setor que mais emprega. Então eu queria saber, nesse aspecto, como é que afeta as microempresas. E outra questão é em relação às empresas que utilizam mão de obra terceirizada. A empresa terceirizada que vai ter a conta dos 20% de carteira verde e amarela, ou a empresa contratante dos serviços terceirizados? Uma empresa, por exemplo, que trabalha com setores terceirizados, é o número total da empresa que está contratando, ou é a terceirizada que vai... Seriam essas duas perguntas inicialmente que eu gostaria de fazer, mas para ter um esclarecimento. Eu tenho uma dúvida técnica. Existindo a CLT, como que uma MP consegue se sobrepor sobre uma lei geral? Assim? Ela invalida? Eu não entendo como é que ela pode atravessar a CLT. Existir as duas juntas, né? Ela fala, eu não sei como é que funciona uma coisa. E outra é mais uma observação. Assim como o Fernando falou, geralmente são empresas um pouco maiores, só tem no mínimo 10 funcionários, aliás, 5, eles estabeleceram como mínimo 10. Então, eu já trabalhei em gestão de pequenas empresas, então a coisa que mais se faz é funcionário se comparar com o seu colega e se sentir mal. Ou seja, isso vai derrubar a produtividade. Ou seja, você tem um cara muito pior que o outro fazendo a mesma coisa em segundo. Quem bolou isso nunca administrou. Não vai funcionar. Vai ser o formato da assim seja. Valdir, você terminou, Ingrid? Eu termino. Obrigada. Bom, até agora,
quando se fez a reforma da Previdência, o governo não focou nada para os aposentados. A quem vai pagar as pessoas aposentadas do 2018 para trás? Como eles vão fazer para poder ter valores para pagar as pessoas? Que não falaram nada sobre isso até agora. Ninguém falou nada sobre a Previdência, sobre os aposentados. Obrigada. É só isso. Verediana, você iniciou o próximo bloco, tá? Agora é Verediana. Gente, como eu estou desempregada, então tenho sentido todas essas questões expostas aqui. Tenho comparecido em alguns processos seletivos e tenho filhos nessa faixa de idade dessa carteira verde e amarela. Participei de uma empresa grande, Carrefour, todo mundo sabe que é muito grande. Me ofereceram essa opção part-time, 3 dias por semana, para ganhar R$ 780, sem nenhum benefício a não ser o vale transporte. Só após 6 meses eu teria direito aos benefícios normais. Na outra empresa, é uma logística e teria que trabalhar das 6 da manhã até 1h15 da tarde. Eu teria que sair de casa mais ou menos 4h30, 5 da manhã. Entraria nessa questão do trajeto, de perigo, essas coisas. Mas os primeiros 2 meses seria contrato por uma empresa terceirizada. Só após isso é que seria pela empresa A tomadora. Sim. Tenho 2 filhas que se formaram agora, uma só trabalhou como jovem aprendiz e tem um filho de 14 que também está buscando ser jovem aprendiz e outras coisas. A minha outra filha tem 29 anos, ela também vai ser prejudicada porque ela é bolsista da Fiocruz e trabalha com recursos que vêm do governo federal, trabalha na área de pesquisa também e presta um serviço para Manguinhos, para Fiocruz. Mas também está sem contrato de trabalho, sem contrato de trabalho. E a minha preocupação também nessa parte de financeira, esses bancos, eles não vão contratar ninguém direto do banco, eles já é feito por empresas terceirizadas, sem nenhum tipo de treinamento. Eu já trabalhei em área de prestação de serviços, né? E trabalhei para a prefeitura, Central 56, aí nós tínhamos um treinamento pífio para falar sobre impostos, taxas, tudo, desde todas as reclamações de munícipes, desde uma dúvida de trajeto até um esclarecimento do IPTU. Então não temos um treinamento técnico. Assim como essas pessoas que estão trabalhando no banco também não são com empresas terceirizadas, sempre um treinamento sobre tudo isso que vai acontecer. Então essas são as minhas dúvidas que eu estou vivendo na prática, todas essas situações. E realmente também como vai ser gerada essa receita para esses jovens se aposentarem depois, para que tenha recursos para poder investir na educação deles, porque eles vão ter que ter dupla jornada, trabalhar e não vão conseguir ter uma formação adequada. Fechou 5, né? Bom. Bom, em relação a esse debate sobre jornada de trabalho, a gente teve um período aqui no Brasil, pelo menos, inclusive quando os acadêmicos, o movimento sindical, etc., que o tema, a Rô sabe muito bem isso, porque ela é um quadro dirigente nacional já antigo, né? Embora jovem, mas começou a trabalhar muito cedo, né? O setor, a Rô é um bom exemplo, né? Começou a trabalhar no setor de confecções com quantos anos? Com 12 anos. Esse é o retrato do Brasil, né? Então,
a gente sempre fez essa discussão da jornada de trabalho, porque era uma discussão importante, a discussão ganhou muito volume nos anos 70, nos anos 90, principalmente por conta das mudanças, da estruturação produtiva, se teorizou muito sobre isso, o movimento sindical durante um período tinha isso como uma bandeira importante, a luta pela redução da jornada de trabalho, a gente praticamente desde a Constituição de 88, né, então, não discutimos redução de jornada de trabalho, e de fato hoje ela é um tema cada vez mais distante, inclusive, da bandeira de luta sindical. A gente tem uma avaliação de que parte porque uma parte dos setores econômicos mais estruturados, categorias profissionais mais estruturadas, bancário, metalúrgico, petroleiro, uma parte do setor químico, petroquímico, etc., siderúrgico, todo mundo tem jornadas já bastante reduzidas. Alguns têm jornada 33, 36, 40 horas. E aí você tem, onde é que você tem com as jornadas longas? Indústria têxtil e confecção, que é o setor mais precário, setor de comércio, setor de serviço. Então, de fato, tem um problema também. Construção civil. Ainda tem um problema objetivo, que é o setor, você tem pouca solidariedade. Porque os setores que já têm jornadas menores e que poderiam se somar à luta maior para poder garantir que esses outros segmentos tenham conquista de jornadas menores, não façam. A luta de jornada de trabalho virou uma bandeira assim, para dizer que está lá. Ela não tem mais centralidade nenhuma. Isso é um problema. A gente sabe, o Márcio volta e meia apresenta os estudos mostrando que hoje, com o avanço das tecnologias, nós já teríamos condições de trabalhar com uma jornada, sei lá, de 30 horas, às vezes, em alguns casos até menos. Mas é cada vez mais difícil. A nova tecnologia, ela entra, claro, nos setores mais estruturados, ela permite que a jornada reduza os mais estruturados, porque tu também negocia em convenção, norma coletiva, jornada de trabalho. Agora, quando ela entra, por exemplo, plataformas digitais hoje, quem trabalha como Uber, trabalha 12, 14, 16 horas por dia, porque o problema é que no Brasil, uma parte dessa tecnologia que entra, principalmente na forma de plataforma digital, ela entra na periferia do sistema, ela entra pelo trabalho precário, pelo trabalho mais pouco digno, né? Porque não tem direito, não tem proteção social, tu tem que trabalhar muitas horas. Então isso não é um debate fácil. Isso não tem padrão presencial, né? Exatamente, não tem padrão, e aí, claro, mas tu tem que ter um mínimo de rendimento para poder ter um mínimo de sobrevivência. Tu é avaliado se tu tem um desempenho, tu fez menos corridas do que deveria fazer. O computador lá do Uber está lá te analisando, está avaliando. Não, esse aqui está trabalhando 1 hora por dia, 2 horas por dia, olha, vamos começar a avaliar. Então, assim, tu tem um cerco, né, que E, claro, o tema do lazer, de como é que tu combina com isso, numa sociedade altamente consumista, inclusive, em que as pessoas se sentem, elas não se realizam mais no trabalho, elas se realizam no mercado de consumo. Tu precisa trabalhar e trabalhar muito para poder te realizar no mercado de consumo, porque é o mercado de consumo que te realiza, porque te constrói relações, sociabilidade pelos padrões de consumo que você tem, não pelas relações de pertencimento e solidariedade que historicamente você construiu no ambiente de trabalho, né? Não tem amigos no trabalho, tem amigos fora do trabalho, nas formas de lazer que muitas vezes exigem padrões de consumo altamente elevados, né? Então é um debate muito importante e sério. As empresas, é isso, não são as microempresas que vão ser realmente beneficiadas. Essa é uma medida para empresas acima, a partir de 10 funcionários. Claro que o problema é que sim, as microempresas têm de tudo. Tu tem aquelas que atuam totalmente na ilegalidade, não tem CNPJ, a gente chama de uma boca de porco, né? Está lá no fundo de quintal. Você tem aquelas que até têm CNPJ, mas contratam na informalidade, porque uma coisa é ilegalidade, outra coisa é informalidade. É informal, ele trabalha 8 horas por dia, 10 horas por dia, tem todas as condições que implicam numa relação de subordinação, hierarquia, assiduidade, mas não tem direito nenhum.
é sem carteira. Nós temos 11 milhões de pessoas nessas condições. Não é conta própria, isso não é PJ, não é MEI, é sem carteira. Ele vai lá, trabalha 10 horas por dia, ganha um salário no final do mês e não tem direito nenhum. 11 milhões de pessoas no Brasil. E isso principalmente nas pequenas empresas. Então vamos dizer o seguinte, que provavelmente a leitura é o seguinte, ó, eu não preciso estender isso para as micro e pequenas empresas, porque uma boa parte já trabalham em condições de ilegalidade. Muitas são prestadores de serviço, são facções, são pequenas empresas que prestam para outras empresas, é o trabalho a domicílio. Como ficam as terceirizadas? Ó, que interessa para a medida é quem contrata e não quem toma o serviço. Então, a prestadora de serviço que vai ter o benefício. A prestadora de serviço vai poder contratar lá, ela tem 100 funcionários, ela vai poder contratar 20 nessas condições e esses 20 pode trabalhar na aceite, conservação, no comércio, no supermercado, porque hoje essas prestadoras de serviço prestam serviço para tudo, desde caixa de supermercado até pessoal que trabalha na limpeza. Assim como as pessoas também têm que estar prontas para trabalhar desde um caixa de supermercado até numa limpeza, né? Porque se elas são contratadas como prestador de serviço, pode ser para qualquer coisa. Para um banco, para o supermercado, para qualquer negócio. Mas é a prestadora de serviço. É ela que detém o contrato e é ela que vai ser beneficiada. Como é que o tomador se beneficia disso? O tomador se beneficia disso porque aparentemente com os benefícios que ela vai poder receber e pela forma dela contratar mais barato, um salário menor, ela pode oferecer um contrato para o tomador de serviço que vai ser menor do que o contrato que ela ofereceria caso essa pessoa tivesse todos os seus direitos. Então, óbvio que tomador e prestador de serviço são mutuamente beneficiados com isso. Como isso coexiste medida provisória com CLT? Eu não sou advogada, tá? Então, o que eu vou falar aqui é intuitivo e a partir do que a gente lida. A princípio, só o que está na Constituição que exige emenda constitucional não pode ser regulado por medida provisória e emenda constitucional precisa de quórum qualificado, né? Que são 2/3 Congresso e Câmara. As outras coisas podem, a CLT é uma lei, né? Pode coexistir, isso que é o mais paradoxal, com a medida provisória. Então, essa medida provisória revoga 86 itens da CLT. Então, o que acontece? Claro, o empregador pode ser que não queira aplicar, ele é livre, mas ele também é livre para aplicar. Se uma dessas normas que ele julga que não procede, e ele incorpora e pronto, porque a medida provisória dá força de lei. Esse é. Agora, claro, a gente precisaria de alguém aqui, um advogado, para nos explicar por que a legislação permite que uma medida provisória, antes de ser aprovada, votada, ela possa vigorar e ela possa se sobrepor a algum aspecto da lei. Porque ela podia trazer coisas novas, enfim, que iriam ser incorporadas na lei. Não, ela traz mudanças, ela traz revogação. Isso, como a medida provisória pode ter esse poder. Então aí a gente precisa de um expert no assunto, né? Para nos explicar como essa mágica é possível, né? E aí tu fala, a gestão das empresas, claro, o que vai acontecer, o que eu acredito? Você contrata para uma área que não tem ninguém, que tu substitui, que não tem, vamos dizer, você não tem equiparação, a empresa vai isso, ela vai evitar de fazer isso que você está levantando, colocar. Agora é o seguinte, aquele que entra com salário menor, com menos direitos, e tá, gente, vivendo uma situação de desemprego de 2, 3 anos, só trabalhando formalidade, mesmo que ele veja aquele outro do lado dele, porque é o seguinte, a lei diz o seguinte, a medida vale por 2 anos. Eu posso contratar alguém por 2 anos, passado 2 anos, ela passa a ter um contrato por prazo indeterminado. Então, ela vai criar uma expectativa de que se
Se ela fizer direitinho, se ela submeter essas regras ao salário menor, fazendo a mesma coisa que o outro está fazendo, vai estar ganhando menos, daqui a 2 anos ela vai poder ser incorporada como funcionária efetiva e passar a ganhar o mesmo que o outro. Então é isso, gente, nós temos 13 milhões de desempregados. Quantas pessoas dessas 13 milhões estão dispostas a trabalhar sob qualquer condição, porque é um problema de sobrevivência, tem que comer, tem que pagar aluguel, tem que pagar a vida, tem que dar de comer para os filhos. É muito fácil, muitas vezes, para nós fazer a crítica e achar que as pessoas têm que se revoltar da nossa posição, né? Vai experimentar uma situação de desemprego, vai ficar um mês sem renda, para ver o que acontece para cada um de nós. Você está vivendo isso, sabe o que é isso, gente? A gente não... Adeus solidariedade de classe, adeus luta por pertencimento de classe, por qualquer coisa, por identidade. É um problema de vida mesmo. É isso. Exatamente. As mulheres estão trabalhando por quase nada. Exatamente. Porque tu tem que comer, tu tem que sobreviver. Imagina qualquer um de nós, experimenta ficar sem renda 1, 2 meses. A reforma da Previdência. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas é assim, ó. A reforma da Previdência ela já entrou em vigor, né? Ela, objetivamente, ela reduziu o acesso e aumentou vamos dizer, o tempo de contribuição. Então, quem está se aposentando agora, não tem jeito. Por que todas essas reformas estão acontecendo, né? A emenda constitucional 96 e depois a reforma da Previdência. Tu tem um teto que está lá sempre batendo, né? Mas você precisa, o Estado não pode dizer, tu não vai receber agora a tua Previdência porque acabou o dinheiro. Não dá, fazer isso. Agora, mas eles podem tentar fazer isso a partir do ano que vem com essas outras emendas condicionais que estão para votar. Ou senão, você vai pagar a Previdência e pronto, vai ter o orçamento para a saúde, vai ter o orçamento para a educação, num quadro muito mais complicado. Diga uma coisa, não, porque eu vi um comentário. Diga. Se acabar a Previdência antiga, o Tesouro vai ter que arcar com isso aí, né? Vai ter que arcar o Tesouro. Os outros aposentados. Não, os outros aposentados somos nós e quem está no mercado de trabalho, né? Que não vão se aposentar. O que não vão se aposentar é o seguinte. Não, eu estou falando para você, o Tesouro. Não, quem vai pagar é o Estado, não tem jeito. Nós temos um sistema ainda que é um sistema... A reforma da Previdência não aprovou o regime de contribuição, de capitalização. É por repartição, não tem jeito. O Estado continua, é a contribuição sobre o lucro líquido, é o COFINS, é a parte da contribuição das empresas, é a parte da contribuição individual, é isso que compõe o sistema de seguridade social. Esse tripé não foi desmontado. Essa parte, você mexeu na forma de acesso à contribuição, ao benefício e no valor. Você reduziu substantivamente. Quem tiver hoje 15 anos de contribuição e atingiu a idade mínima, nas regras anteriores, você fazia o cálculo pela média do 80% maior contribuição. Agora não. Tu faz a média sobre os 100% e aplica um redutor, que é 60%. Então é isso. Se eu tenho um salário hoje de 2 mil, tenho 15 anos de contribuição, já posso me aposentar. A minha média dos 15 anos de contribuição deu R$ 1.500, eu aplico um redutor de 60%, que dá R$ 900. Isso diminui substantivamente a contribuição. Se eu quero a contribuição integral, eu tenho que ser mulher, 35 anos de contribuição, e sou homem, 40 anos de contribuição e tenho que atingir a idade mínima, 65 anos para homens, 62 anos para as mulheres. Então, essas são as regras. Mexeu nisso, não mexeu na forma de financiamento. A forma de financiamento, ela está sendo mexida assim, agora na carteira verde e amarela, que desonera as empresas que contrataram, então vai diminuir a parte de financiamento, a informalidade e a ilegalidade diminui também
a contribuição previdenciária, tu vai desmontando o sistema, criando formas de como as empresas vão se isentando o pagamento. Mas aquilo que foi aprovado na Constituição de 88 ainda se mantém. Não que eles não quisessem mexer. Óbvio que eles queriam mexer, eles queriam introduzir um regime de capitalização. O problema é que por que tu não pode mexer nesse regime, introduzir um regime de capitalização e agora vai ser cada um por si e Deus por todos? Porque você tem exatamente isso, você tem as pessoas que já estão no mercado de trabalho e que têm direito à aposentadoria. Por que o regime no Chile demorou quase 40 anos para aparecer os seus efeitos? O regime de capitalização é dos anos 70, é agora que começa a ter efeito, porque ele foi implementado para aqueles que estavam entrando no mercado de trabalho nos anos 70, que entraram sob o regime de capitalização e que agora estão sendo as vítimas disso. Então é o que a gente chama de transição, né? É um termo de transição. Para quem objetivamente está no mercado de trabalho, o que mudou é a forma de o acesso ao benefício, que diminuiu, e o tempo que aumentou de trabalho. É isso, tá? E óbvio que por enquanto é o Estado que vai ter que arcar com isso. É o Estado, é isso. Mas eles esperam que em 10 anos se economize 800 bilhões. Mas é isso. Quem continua pagando é o Estado. Esse modelo ainda não se alterou. E, bom, tu contou do que é a tua experiência, que eu acho que isso é isso, de tudo, né? Eu não preciso nem dizer o que é. É isso. O que oferecem é contrato dessa forma, part-time, ou intermitente. O intermitente é o seguinte, o intermitente eu contrato alguém com trabalho intermitente, eu tenho, na verdade, um contrato, mas eu não tenho uma promessa de trabalho, eu só tenho um contrato que regula as relações. Ó, o que diz lá? Bom, você tem um contrato comigo, então você aguarda. Se a pessoa pode ser convocada para trabalhar no final de semana, num dia, ela tem que ser convocada 72 horas antes e a pessoa tem 48 horas até para informar se ela vai ou não. Ela aceita trabalhar no Carrefour, no caixa de supermercado no sábado. Ela vai lá, trabalhou 8 horas, ganhou pelas 8 horas, todos os reflexos, compõem também esse pagamento, vai lá, ganhou R$120. Pronto, acabou. Ela pode chamar ela novamente daqui a um mês, daqui a um ano, ou nunca vai chamar. É isso que é o contrato intermitente. É isso. É isso, tu não dá nenhuma obrigatoriedade de emprego, você só firma um contrato e se ela assim, eu não posso ir lá no sábado porque eu já acertei outro trabalho, ela avisa a empresa, se ela não avisar, ela tem que pagar metade do que ela tinha direito a receber. Ela tinha direito a receber 120, ela tem que indenizar a empresa R$60, porque ela descumpriu com uma cláusula do contrato. Ela pode ter vários contratos intermitentes? Pode ter uma dúzia. Ela pode ter contratos e nunca na vida ser chamado por esse contrato? Pode. Por isso que eu estou falando que esse contrato é ridículo. Tá? Vamos para o próximo bloco? Obrigada. Já é meio-dia. Já é meio-dia 11. Então vamos tentar fazer mais rapidamente. Homero, Malvina, Emílio, André e Rosane. Homero, é tu. Eu precisaria que você dissesse se isso é uma invenção nossa, como que é o mundo do trabalho no mundo, a forma do capital hoje, ela está fazendo uma experiência com a gente ou já existe, a gente está aplicando... Os paradigmas, né? E, assim, isso tem a ver com essa bolha aí de 2008, entendeu? Se a economia do mundo já está se refazendo dessa bolha ou a gente ainda está imerso nessa situação? Malvina? Eu vou falar para uma amiga, eu já sou aposentada.
Mas a minha amiga tem 56 anos, ela tem mais ou menos 18 a 20 anos pagos e ela quer saber quais são os direitos adquiridos que ela tem para aposentadoria. Aí, terminou, Malvina? Terminou? Terminei. Eu queria te perguntar, eu só queria falar um pouquinho sobre a reforma dos militares da Previdência. Porque pouca gente está destacando, mas tem uma questão que é o seguinte: os militares vão pagar de contribuição previdenciária 9,5% em 2020, 10,5% em 2021. Enquanto todos os trabalhadores públicos vão pagar 14% nos estados. Então pensa São Paulo, a Polícia Militar vai pagar 9,5% e a Polícia Civil vai pagar 14%. Olha a distorção que isso vai gerar nos estados e também depois nos municípios. Mas eu queria te perguntar sobre a reforma administrativa do Guedes, são as emendas constitucionais, que eu acho que valeria a pena um outro debate, porque aí a coisa é muito pior do que isso. Eu vou chamar só a atenção de 2 pontos. Eles criam um subteto e o servidor público vai receber, vai deixar de ter uma jornada menor de 1/4 e vai deixar de receber 1/4 do salário. E abre a possibilidade de não ter reajuste do salário mínimo por 2 anos. Significa isso tirar R$ 84,00 de aumento do salário mínimo, fazendo a conta pela LDO federal nos próximos anos. E eu queria te perguntar dos fundos, porque ninguém está falando sobre isso, é tão importante. Eles vão pegar 280 bilhões de reais, tá, que tem nesses fundos, e vão passar para pagamento da dívida, que vai deixar os banqueiros muito felizes. E o que são esses fundos? É o fundo da cultura, é o fundo da habitação, da segurança pública, da administração penitenciária. E eu não consegui uma lista de todos esses fundos, para a gente poder fazer uma discussão com a população. Porque isso vai ter impacto, por exemplo, nos repasses para os estados, para a segurança pública, para a área da administração penitenciária e assim por diante. Isso é gravíssimo. Porque você vai destruir políticas públicas que já estão consolidadas. Então eu acho que é um tema que a gente não está abordando e que é gravíssimo no futuro nosso. É sobre isso que eu queria que você falasse um pouco. Obrigada, Emílio. Andréia? Eu não estou conseguindo entender muito bem como é que vai funcionar a economia em geral com todas essas medidas. Eu não estou visualizando direito. Você entendeu? Esse aí todo mundo. Porque assim, a empresa produz lá os bens de consumo. Quem é que vai comprar? Isso. Eu não estou conseguindo entender como é que a economia vai funcionar com essas medidas. E tem a outra coisa, eu não sei, eu gostaria que você comentasse também a respeito do Chile, porque eu também é outra coisa que eu não entendi muito bem. A informação que eu tenho é que os trabalhadores chilenos, em comparação aos trabalhadores brasileiros, estão em situação melhor. E, no entanto, eles estão super descontentes ali. E o neoliberalismo, né, como todo mundo sabe, está há 40 anos funcionando lá desde Pinochet. E, no entanto, os trabalhadores estão em melhor situação do que os brasileiros e, no fim, acabou, né? Foi, na verdade, o que aconteceu ali foi uma gota d'água, né? Eu também não entendi muito bem o que é que está acontecendo no Chile, e se você podia estar comentando isso. Obrigada, Andréia. Só para bem adendo, a minha pergunta é parecida com a da companheira, aí eu estou diminuindo ela. A quem a longo prazo ela vai favorecer? E quem que está por trás disso? Quem a longo prazo vai ser os favorecidos com essa política? Concentração de renda. Tá, obrigada, Anderson. Já tem outra vez. Rosane. Eu sempre faço um comparativo, e como a Mari falou, o meu setor de origem é o setor de calçado. Um setor super precarizado e que tem uma rotatividade brutal. O setor de calçado, com vários outros setores, é um setor de entrada no mercado de trabalho. Só
só para se ter a maldita da experiência. Depois tu tem uma outra oportunidade de trabalho, imediatamente tu vai para outro setor. Então tem uma rotatividade brutal. Nos anos 90, principalmente nos governos FHC, a gente teve um desmonte completo do nosso setor, com uma entrada brutal dos produtos chineses, mas também pouco isso, assim, como a economia não andava, não tinha consumo, e isso foi levando a um conjunto de empresas falir, outras se transferir para outras regiões do país, principalmente para a região Nordeste. E aí é um pouco disso que a Mari falou na primeira volta dela, mas também um pouco que a Viridiana falou, do que é a situação real dos trabalhadores. Gente, vai chegar um momento que eu acho que assim, eu nem sei, Mari, aí eu queria que tu respondesse isso, eu acho que vai começar a medir mesmo o impacto da reforma trabalhista do Temer e essa carteira verde e amarela daqui uns 4, 5 anos. Antes disso, as medidas, o impacto ele vai ser ainda muito pequeno. Porque a minha opinião é que eles querem deixar uma situação tão brutal de desemprego, de miséria no país, que as pessoas vão se submeter a qualquer coisa. As pessoas se submeter a trabalhar por 100, 200 reais por mês, porque pelo menos traz alguma coisa para a sua casa. Porque se a gente for olhar o que foi o início deste governo Bolsonaro, nós estamos há um ano, há 11 meses desse governo. Olha a miséria no país. Aí a gente tem um exemplo brutal aqui em São Paulo. Olha o que é a miséria nesse centro dessa cidade à noite. Anda no centro da cidade de São Paulo, de 5 até 9 horas da noite, para a gente ver o que é as pessoas morando na rua, dormindo em qualquer lugar. Quem vive ou quem passa aqui pelo centro sabe disso. Então, queria que a Mari falasse um pouco disso. A minha impressão é que é isso. Eles estão construindo um conjunto de políticas que não é para ter imediata efeito, mas seja um efeito homeopático, né? E daqui 4, 5, 6, 10 anos que é um pouco isso que a Mari falou no início. Quando chegar um governo que a gente, digamos que a gente consiga reverter esse quadro em 2022, o governo de esquerda venha a ganhar, que não necessariamente seja do PT ou Lula, mas que seja um governo do nosso campo, para reconstruir isso, não é com 4 anos, não é com 8 anos, não é com 10 anos. É um processo de longo prazo, que é o que eles estão querendo fazer na América Latina. A vitória no Uruguai não tem outro caráter, em outros países. Então, eu queria que tu falasse um pouco mais disso, Mari, assim, dessa coisa do prazo, que eu acho que é uma estratégia de longo prazo da direita, não é uma estratégia de curto prazo. E eu acho que é isso que a gente precisa avaliar. E por último mesmo, aí um desafio para este grupo aqui é de como a gente pensar em dialogar com as pessoas. Porque é isso, assim, as pessoas ficam... Gente, tu olha a televisão, parece que eles passam um mundo que não existe. Que, por exemplo, a inflação subiu porque a carne subiu porque a culpa é da China. Não é por causa da política do Brasil. Então, assim, como que a gente dialoga com as pessoas de fato, as pessoas que a gente encontra na Praça da República, no Largo da Batata, em qualquer lugar que a gente vá conversar com as pessoas sobre o tema do Lula, como é que a gente dialoga com as pessoas, que as pessoas compreendam o que a gente está falando, e não o que a Globo, ou a Record, ou qualquer outro meio de comunicação de direita está falando. Porque eles tentam passar uma coisa assim, tudo está ruim porque teve um governo que destruiu com tudo que foi o PT, e que agora eles têm que reconstruir o país, e que agora a culpa de tudo que acontece no país não é da política de Estado, mas sim de outros fatores externos. Concluir? Obrigada, Rô. Você queria fazer um adendo para isso? Rapidinho, faz na sua questão. Dentro daquilo que eu falei, assim, esse nível de trabalho, ele não é de uma pessoa especializada. Eu acho que o trabalhador especializado não tem... a empresa submeter a uma situação dessa, E assim, o
país ele vai deixar de ter, vai viver no nível primário, sabe? Dentro daquelas... E só para você começar a responder, gente, vamos fazer só mais um bloco para encerrar, porque o compromisso era até 12h30, né? Então tem a Lígia, o Anderson já fez, tem a Lígia, tem o Sidório. A Alvina já fez. A Lígia não? Então só tem o Sidório, eu e tem, como só tem mais que você quer? Daisy. Então, porque você não pergunta mais Fechou. Então posso já passar para o Sidório? Pode. Sidório. Bom, o Valdir fez a pergunta de que como é que nós vamos receber esse salário? Como é que vai ser os nossos aumentos daqui para frente? O aumento do aposentado? Eu sou aposentado, eu não sei do que vai acontecer comigo daqui a 10 anos. A dúvida é, né? Teve época que a gente ganhou 7, 8 salários mínimos, isso tem muito exemplo, as pessoas estão ganhando 2, 3 salários mínimos. Está achatando, eu acho que... Como é que você vê isso? Esse pagamento pode ser feito dessa forma, de você reduzir isso? Outra coisa, a gente está sabendo que está acontecendo coisas importantes no Brasil, a questão do consórcio Nordeste. Eu acho que a gente tem que ter um pouco essa antena lá por consórcio. São 9 estados, né, que estão se organizando. Talvez a gente possa ter um pouquinho de esperança, pouco, mas dessa revitalização do Nordeste, dar esse enfoque da economia, né, da questão do trabalho, essas coisas todas, apesar de ter algumas divergências com alguns governadores que estão aplicando, entre aspas, a reforma do Guedes, né, que isso é complicado também. Mas eu acho que através do consórcio Nordeste a gente pode ter uma esperança. Isso é isso. A minha questão também vai um pouco ao encontro do que a Rosane falou, porque uma das perguntas que mais chegam para a gente que está na rua é sobre o trabalhador doméstico. Eu lembro até que nós fizemos um bate-papo lá na Vigília, que a Vigília em Curitiba promovia vários bate-papos legais, e eu tive o privilégio de estar lá e receber, a Vigília havia recebido várias trabalhadoras domésticas sindicalizadas. Elas tinham um carinho assim profundo pelo governo Lula por conta da regulamentação do trabalho doméstico, né? E agora com a carteira verde e amarela, eu nem sabia que ela tinha, obrigada por nós estamos esclarecendo, ela tinha essas regras específicas para a empresa com 10 funcionários e tal, mas muita gente nos pergunta, né, se a patroa, porque a patroa, as golpistas, elas odeiam o Lula porque fizeram elas regulamentarem. Elas odeiam o Lula, elas são a primeira frente de golpista que tem é essas patroas madames que não querem pagar direito para empregada doméstica. Né? Não quer. Né? E agora está todo mundo preocupado. A gente ouve isso o tempo todo na rua, várias pessoas já perguntaram isso, porque como é que vai ficar a situação? Porque essa ideia da carteira azul virar a verde e amarela, e o Lula, ele mesmo já tem, porque é engraçado, né? O Lula falou, todo mundo se atentou a isso, né? Nas últimas entrevistas do Lula, quem vem acompanhando as entrevistas, o Lula tem meio falado da carteira de trabalho, e ele sempre usa um exemplo daquela opção no passado de fundo de garantia, da estabilidade ou não. Quem é que vai optar pela carteira de trabalho? E é lógico que uma vez que o Lula se coloca, e ó que ele não era acessível, porque nenhuma mídia mostra o Lula. Quem mostra o Lula somos nós, né? As mídias alternativas lá na Praça da República, nós é que estamos mostrando o Lula, né? Mas as pessoas já estão ligadas na carteira de trabalho. Nós estamos na rua sendo perguntados o tempo todo. Era essa a minha questão. E por fim a Daisy, fechamos com a Daisy, com a questão da Daisy. Pode ser? É um adendo ao que alguns falaram. Eu fico pensando assim, esse projeto de que o resultado da aposentadoria só é para daqui a 10 anos,
meu pensamento é o seguinte: qual é o objetivo deles, que para mim é levar todos à miséria. Porque mesmo essa medida de liberar o FGTS, o brasileiro já tem uma cultura, é cultura do brasileiro gastar antes do que ganha. Então, o brasileiro tem uma cultura de estar sempre endividado. Sempre ele é escravo, ele sempre tem que estar se submetendo porque ele está sempre endividado. Tirando uma poupança que ele tinha, que era o FGTS, que era o que ele podia estar comprando a casinha dele agora no Minha Casa Minha Vida, parece que eles estão tirando, influenciando essas pessoas que não conseguem raciocinar a sacarem o seu FGTS lentamente, né? E aí também eles vão ter nem condição de comprar uma casinha, então ele vai morar também, para mim é um processo também de deixar as pessoas também sem casa, porque você não tem, brasileiro não poupa, sempre gasta antes, e também não tem mais o FGTS dele, porque ele vai querer, ele vê uma medida que proporciona aquele saque, ele vai lá e saca. Então, me parece que tudo isso que está, a questão da aposentadoria, que não é para um resultado de agora, a questão do FGTS, que parece que, né, tem gente que não, né, mas isso é para empobrecer mesmo as pessoas, porque a única poupança que ela tinha era essa. E aí, por isso que eu falei do adendo, né? E quem é que vai comprar, né? Porque então a impressão que dá é que a gente vai ter que trabalhar para beber água, né? Vai todo mundo trabalhar para beber água, e não é só no Brasil, né, na América Latina toda, né? O tio Sam lá mandando para que a gente nunca se fortaleça, porque a gente tinha tudo. Nós estávamos num caminho com Lula, com tudo para sobressair, e de repente a gente numa situação dessa. Então, assim, o golpe vem muito mais, né, eu acredito realmente nos dedos, nas mãos, nas armas dos americanos, mais do que tudo, porque não é só com a gente. Obrigada, Deise. Gente, encerramos aqui, tudo bem? Obrigada. Uma palavra. Vou ser bem telegráfica, tá? Por conta do tempo também, para vocês, também vocês se programarem, a gente pode voltar a aprofundar algumas coisas, o aspecto em outras conversas, né? Então, Homero, assim, bom, nós temos a crise do mundo do trabalho, já é uma crise, reconhecida, registrada, estudada há muitas décadas, né? Bom, a gente já atendeu dos anos 70, 60, dos anos 70, com o fim do estado de bem-estar social na Europa. Você já começa a introduzir lá modalidades de contratação, trabalho, por exemplo, em tempo parcial, trabalho temporário. O que e claro que a crise de 2008, ela tem um impacto muito grande. Nós estamos vivendo ainda a crise de 2008. Porque com a crise de 2008 você tem um quadro acentuado de exacerbação, né, da pobreza e da desigualdade. Aumentou os dados de desigualdade no mundo inteiro e os dados de pobreza. Então, está cada vez mais a riqueza, a acumulação está concentrada na mão de uma minoria. Isso é o resultado aí dessa, e é parte do próprio sistema, né? O capitalismo é um sistema de acumulação, não é um sistema de acumulação, não é um sistema de distribuição. Não, é distribuição, o problema acumula. Você tenta a partir das políticas públicas, políticas de Estado, movimento, etc., garantir o mínimo de distribuição, né? Então, na verdade, você está sempre fazendo uma disputa, né, de classe, sobre onde que os recursos vão. E no caso do mundo do trabalho, você já teve lá nos anos 90, por exemplo, na Europa, uma discussão sobre os flex security, né, que era a flexibilidade com segurança, ou seja, a empresa flexibiliza, o governo dá segurança, dá proteção, mas a empresa flexibiliza, a cidade segura, tá lá, garante o seguro-desemprego, garante a aposentadoria, mas, bom, o problema é que a crise de 2008 desnudou uma crise também do ponto de vista do próprio Estado. E aí toda a política, todo o debate que a gente faz nessa última década de equilíbrio fiscal, de política de austeridade, nós somos um reflexo do que tem ocorrendo no resto do mundo, né? Os países europeus, por exemplo, essas políticas de austeridade fiscal
impactaram muito fortemente, porque os estados ficaram financiando as dívidas públicas, tiveram que bancar e no final são os estados que têm que fazer o trabalho da austeridade fiscal para poder preservar os ganhos do capital, os ganhos do rentismo. No ano passado, esse ano ele está prevendo gastar com o refinanciamento da dívida pública 470 bilhões, né? Isso é vários orçamentos juntos. Então, aí você tem, nessa última década, no mundo todo, uma pressão também do Estado em relação à redução de custos, as políticas de proteção social para o trabalho, para o seguro-desempregado, mas elas ainda preservam e mantêm condições muito mais favoráveis que a nossa, porque a nossa é um grau de precariedade, lá é diferente. Lá você não tem trabalho, em vários países da Europa, você não tem trabalho precário, você não tem trabalho informal, mas você tem um processo de precarização que é isso. Estimula a reduzir jornada com reduzir salário, cresce o contrato de tempo parcial, cresce o contrato de 0 hora, que é essa coisa muito parecida com o trabalho intermitente. Tem, por exemplo, lá fizeram várias reformas trabalhistas. A Espanha fez a reforma trabalhista em 2012. O Temer gostava de dizer que ele se inspirou na reforma trabalhista da França para a reforma trabalhista brasileira. Agora mesmo tem uma movimentação enorme na França por conta das mudanças que eles querem pôr na questão previdenciária. Então tem uma pressão. A Hungria fez uma reforma trabalhista com o governo liberal intensa. Mesmo os Estados Unidos com o Trump, você tem mudança de forma de contratação, principalmente trabalho subcontratado. Então isso não é um fenômeno nosso, né? Isso está ocorrendo. Claro que nós, América Latina, isso aumenta pelo grau de precariedade, de pobreza e desigualdade que as nossas economias, e lá eles ainda conseguem garantir os mínimos dos direitos, mas são direitos assim, a gente tem estudado muito sobre isso, tem aparecido muita contradição. Então, por exemplo, os liberais escrevem dizendo, não, vocês estão dizendo que os salários médios estão sendo reduzidos no mundo, e aí eles mostram estudos que mostram que isso não está acontecendo. Aí a gente vai lá, busca outras bibliografias que mostram que há um processo de concentração de renda perto dos Estados Unidos, os salários médios americanos estão caindo, é um país com um nível de efervescência muito grande também. Então, mesmo no centro do capitalismo, no centro da economia liberal, de mercado, não está. A economia americana é uma economia muito desigual, com muita pobreza, com muita desigualdade, né? Isso não aparece. Então não é um fenômeno nosso. Malvina, 56 anos de idade, 18, 20 anos de contribuição, você lembra? Bom, agora ela tem que esperar os 62 anos, né? Então não tem jeito. Eu tenho que ver se ela entraria numa regra de transição, aí tem que ver. Mas assim, vai ter que trabalhar pelo menos no mínimo mais 6 anos, vão ser bem objetivas, para poder ter o acesso à aposentadoria. Ela pode se aposentar com 18 anos de contribuição, claro, se ela não precisa se trabalhar mais nenhum período de 6 anos com carteira de trabalho assinada, ela mesmo assim vai poder entrar no enquadramento de quem contribuiu com o mínimo. Só que aí é o seguinte, é a média e da média aplica o redutor. Se ela contribuiu com 18 anos, o redutor vai dar 64%. O rendimento dela vai despencar, aí ela vai ter que trabalhar 35 anos. Agora tu imagina, uma pessoa com 56 anos, se conseguiu contribuir com 20, você acha que para ela contribuir com mais 15 anos, ela vai ter que trabalhar pelo menos mais uns 30 anos. Ela nunca vai conseguir chegar à contribuição por tempo integral. Nunca, não vai estar. Isso é o efeito dessa reforma. Sem contar que tem pessoas que vão ganhar R$400, tem aquele limite de R$400, é um absurdo. Você pode que antes era o salário mínimo agora. É isso, essa ideia. Que é a questão do redutor. Porque tem a coisa do redutor, do fundo de pensão. A princípio, tu não pode pagar menos que o salário mínimo, mas isso pode virar uma questão para ser judicializada lá na frente, porque é isso mesmo. Eles estão dizendo que podem congelar o reajuste do salário mínimo, desvincula o reajuste do salário mínimo do reajuste
da aposentadoria, já mudaram as regras do reajuste do salário mínimo, que antes era a inflação passada, mais o PIB de 2 anos atrás, a economia voltou a crescer a partir de 2017, 2018, mesmo que seja 1%, mas cresceu. Isso já deveria impactar sobre o salário mínimo, já não está impactando mais. Então, eu acho que a gente vai, a coisa das emendas constitucionais que foram apresentadas agora, 3 emendas, dois projetos de lei, vale a pena, acho, fazer uma discussão específica sobre isso, porque é exatamente disso que se trata. Tu relatou algumas das complexidades, é isso. Você pode, se você bater no teto de gastos de 95%, tu pode, qualquer circunstância, reduzir 25% a jornada, 25% o salário. Isso não é um impacto só para o servidor público, a gente considerando que eles estão tratando tudo assim, como se fosse tudo no mesmo uniforme, né? Um funcionário público que ganha o salário mínimo, um funcionário público que ganha, sei lá, 20, 30 mil reais. Mas isso é um impacto sobre as políticas públicas, significa que se tu reduz o serviço em 25%, é saúde, é educação, quem vai prover isso? Como é que tu vai dar conta disso? Então isso não é um impacto. É um impacto sobre o serviço, mas é um impacto sobre a sociedade e a dimensão. Eles querem fazer uma coisa que eles estão querendo há muito tempo, é desvincular as receitas das despesas obrigatórias. Eles querem acabar com isso, porque isso é constitucional. Não conseguiram fazer isso até agora. Vão fazer com essas emendas constitucionais. Então, é de uma gravidade enorme a emenda. Por isso que eu acho que vale a pena só pautar um debate sobre essa discussão dos fundos, sobre essa discussão das emendas constitucionais e dos impactos disso no serviço público e na política pública, porque isso tem a ver com as pessoas. Tu diz o seguinte, tu vai para um posto de saúde, ele vai estar fechado, não vai ter medicamento, não vai ter médico para te atender, as creches vão ter que reduzir jornada. E aí, onde é que você vai deixar o seu filho? Você vai ter que utilizar a creche privada? Vai ter que ter arranjo familiar? Vai ter que sair do emprego para poder cuidar do filho? Então, isso vale a pena fazer só um debate sobre isso, porque eu acho que tem muito a ver com as nossas coisas mesmo, né? Fazer o que o Bruno está fazendo. Isso. Dá um valor mensal e se vira. Se vira, né? Vai procurar, né? Agora, entender a economia, é isso, é paradoxal. É paradoxal, porque pessoal, tu tem hoje a nossa riqueza, a composição da riqueza produzida em bens, serviços, etc., agricultura, 2/3 disso, 67%, vai para o consumo das famílias. Aí você tem uma parte que vai para exportação, que é exportação, importação e gastos do governo. Mas 2/3 é consumo. Nós não somos um país em que 2/3 é para exportação. Não, 2/3 é para o consumo das famílias. Depende do setor, né? Depende do setor. Porque o bovino, por exemplo, já não é muito essa a realidade. Não, mas estou olhando a economia como um todo. Estou olhando, tu produz um PIB, uma riqueza. Tu produz uma riqueza de 100. 67% disso, quase 70% dessa riqueza, ela é consumida internamente. Claro, tem uma parte que vai para exportação, mas isso é um percentual, é um pequeno. Nem tudo que a gente produz vai para exportação. Vai para exportação o agronegócio. Mas as coisas básicas, fundamentais, porque boa parte do consumo, inclusive, das famílias é atendido pela agricultura familiar, não é pelo agronegócio, o agronegócio é para exportação. Então, quando tu desarticula, por exemplo, e aí o consumo da família é o que a gente chama de demanda agregada, que depende do quê? De renda. Renda, basicamente, o que compõe renda? Salários, transferências, aposentadoria, é isso. Quando você mexe na aposentadoria, reduz o programa de transferência de renda e mexe nas formas de contratação que implica em redução de salário e não gera emprego, tu diminui a capacidade de consumo da população e, portanto, isso encolhe a atividade econômica. Eu só vou produzir se alguém consumir isso. Então, qual é o paradoxo disso? Nós vamos virar um mercado exportador? Tudo que nós vamos produzir, então vai ser para o mercado externo, que não temos consumo interno para isso, só que não tem mercado lá fora para os nossos produtos, para os nossos serviços. Eles têm que ser consumidos aqui internamente. Ou seja, a gente vai destruir com o que nós produzimos e vão virar uma plataforma de exportação.
Pouco o Chile, gente, porque o Chile é isso. O Chile se notou como país, vamos dizer que um bom exemplo do país liberal, porque basicamente vive da exportação, tá? Isso exportação de um determinado tipo de setor, que isso começou a degringolar no último período. Então, nós podemos virar uma terra só de pobreza, desigualdade extrema e exportar. E aí, em condições mais desfavoráveis. Não é o caso, nós somos um país industrializado, nós somos um país que já encontrou condições de desenvolvimento. Ele vive um quadro que é dual, que vive com muito desenvolvimento por área e muita pobreza em outro, mas nós temos como recuperar isso, o governo Lula e Dilma mostra isso. Agora, esse é o paradoxo. Se você só contratar com trabalho precário, só reduzir a capacidade de consumo e de acesso a bens e produtos da empresa, o que as empresas vão fazer? Vão fechar, gente. Tem uma parte que está fechando, vão transferir, vão embora. Então é isso não interessa para ninguém. Agora, qual é a lógica deles? A lógica deles é o seguinte: não, temos que retomar o crescimento, o emprego, etc., mas é pela iniciativa privada. Nós temos que criar um ambiente de negócios confiável, estável, para que o empresário volte a investir e a gerar emprego. Só que o empresário não vai investir no gerar emprego se o Estado não gastar, porque é o Estado que é o indutor do crescimento e desenvolvimento econômico, não a iniciativa privada. Nenhum empresário vai sair produzindo se não tiver com quem consuma os seus produtos. Então, por isso que a gente sempre fala, investimento em construção civil, em política pública, porque isso cria um efeito indutor para o conjunto da atividade econômica. Então, o Estado é central, é essencial. Porque o exemplo é isso. Ninguém explica por que 2017, 2018, 2019 a economia brasileira não retomou. Porque o pior da crise já passou, gente. O pior da crise foi em 2015, 2016. Brasil, quando você olha as 6 últimas crises econômicas, desde os anos 90, no segundo ano o país já voltava a crescer. Nós já estamos no quinto ano. Por quê? Porque as coisas estão sendo feitas de forma errada e com um contexto internacional muito difícil. Porque a economia internacional lá fora não está bem, a gente sabe disso. A guerra comercial com a China e os Estados Unidos, o problema com a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. Então, nós temos uma crise internacional que nós não vamos surfar nela. E todos os países, inclusive o Trump, falam em uma economia conservadora, protecionista dos seus empregos, do seu mercado. E o Guedes fala em se abrir. Enquanto todo mundo está se fechando, o Guedes se abre para o mundo. Então, isso é a contradição. Então, o que vai acontecer a longo prazo? Agora dialogando com o Anderson e com a Rosane. Bom, o Chile, gente, o Chile é isso. O Chile é um país que sim, era considerado um dos países com melhores índices de salário, mas o país sempre foi uma desigualdade muito grande. Não é isso que o Chile não é um país desigual, um país mais desigual da América Latina, um país basicamente que optou por plataforma de exportação, um país que é muito pulverizado do movimento sindical, porque lá é sindicato por empresa. A Rosane conhece isso melhor do que eu. Também tem característica, claro, a crise se acentuou porque o preço dos commodities desabou nos últimos anos e teve um efeito muito grande em todos nós, mas particularmente no Chile, porque essa é a sua principal plataforma de exportação, coincidindo com o período em que as pessoas começam a ter acesso aos benefícios previdenciários oriundos da reforma da Previdência que ocorreu lá nos anos 70 e que os benefícios previdenciários correspondem a quase R$400 medidos em nossa moeda local, um processo de empobrecimento enorme. Quem vive lá e é chileno diz que a sociedade também é uma sociedade muito consumista, padrões de consumo muito alto, mas que os chilenos também têm uma coisa de uma reação, essa coisa de ir para a rua, que
que é muito da característica, claro, também da sua história, né? Porque a gente também não pode olhar as coisas achando, gente, por que o brasileiro não se revolta? Por que o mexicano também não vai pra rua? Porque também vive uma situação. Você também tem que olhar, tu não pode olhar só a fotografia. Tem que olhar também a história do país, da luta, do movimento. Tem uma série de características que precisam. Argentinos, por que os argentinos também tiveram uma reação importante, estão tendo uma reação importante? Por que as mulheres argentinas vão em massa lutar pelo direito ao aborto e contra a descriminalização, pela descriminalização do aborto, e no Brasil a gente não consegue transformar isso numa luta geral, que inclusive vai para dentro do Congresso, quase que isso foi aprovado no Congresso ano passado, é que no Brasil não entra nem na porta do Congresso, nem as nossas aliadas aprovam essa bandeira, encampam essa bandeira, né? Então isso tem que reconhecer. Eu acho que a longo prazo é uma situação que vai favorecer o mercado financeiro, vai favorecer os grandes grupos econômicos. É um quadro de deterioração, é um quadro de pobreza, de aumento da desigualdade, e a gente só reverte isso na rua, né, gente? Não tem outro jeito. Não é pelo Congresso, não é pelos mandatários, não é pelo Judiciário, não é por nada. É pela rua, porque senão o processo, o contexto é muito, muito difícil. Rô, você tem razão. A gente avalia que a reforma trabalhista só vai se implementar no momento em que a economia voltar, inclusive, a crescer. Não é impacto para agora, não, gente. É impacto de médio e longo prazo. É construir um outro Estado, é construir uma outra nação, é construir uma outra forma de regulação pública. É muito maior do que simplesmente medidas pontuais para criar empreguinho aqui, empreguinho ali. É tu criar uma outra sociedade que está se constituindo a partir disso daí. E o professor Baltar, lá na Unicamp, insiste muito em uma coisa com a gente, que é isso que eu quero terminar. Ele diz o seguinte, veja bem, o que nós estamos vendo é que nós estamos tendo uma mudança muito grande, inclusive do ponto de vista das ocupações. O que era trabalho por conta própria no passado não é mais trabalho por conta própria agora, está reconfigurando. Mesmo quando a economia voltar a crescer, que mercado de trabalho a gente vai contar? Se o grau de precarização, de vulnerabilidade é crescente, como essas pessoas vão se inserir? Elas nunca mais vão se inserir de uma forma mais igual, mais protetora, com mais direitos, entende? É uma sociedade de excluídos, né? E é isso, a reação em relação ao trabalho doméstico, né? Que você levanta. Hoje, das redes, né? Hoje, eu levantei aqui para a cidade de São Paulo, você já tem 7 mil MEIs que são trabalhadoras domésticas. As patroas estão obrigando as mulheres a abrir MEI, porque com MEI ela sabe que ela não vai poder ir para a justiça depois reclamar direito. Estão virando microempreendedora individual, tendo seu próprio negócio que é trabalhar. Uma proteção social é da pessoa. Isso, exatamente. Não precisa pagar INSS, é você que paga o seu INSS. Isso, exatamente. O processo de endividamento social é muito grande, vocês viram que tem uma medida provisória que a gente precisa ler e entender o alcance dela, que ele instituiu a partir do dia 6 de janeiro, os bancos vão ter que reduzir pela metade a taxa de juros cheque especial, e em troca disso os bancos vão poder cobrar uma taxa dos clientes que têm cheque especial, mesmo que acessando ou não acessando cheque especial. Olha, gente, para os bancos terem se calado diante de uma medida dessa, eles vão ganhar muito com as taxas que eles vão cobrar do cheque especial. Então é isso, não tem nada de uma medida popular. É uma medida que, obviamente, a gente não conseguiu ainda consolidar estudo sobre isso, precisamos fazer para medir o impacto disso. Mas eu acho que é isso, né? Já é quase uma hora da tarde. Só uma observação. Paulo Guedes, que participou da reforma presidencial do Chile, há uma conversa nesse sentido. E em função de que o Chile, a questão da população é melhor, não é o Chile que tem um índice de suicídio enorme após a reforma? Não, começou agora, porque as pessoas começaram a acessar a contribuição como tem no Japão, né, gente? A desconte, mas o Japão, os idosos, vou para 3 idosos, eles cometem pequenos delitos para serem presos,
para poder ter comida e moradia, lugar para dormir. Eles estão nas ruas dormindo ou eles se suicidam. E é isso, a gente não precisa nem. Quer dizer, a gente pode o Japão, que é considerada a economia, você tem isso. Então, nós temos uma crise de cuidados também, a gente quer uma crise mundial. O que vai ser da população? Tá vivendo mais, 80 anos, 90 anos. Mas que condição está vivendo? Quem é que vai cuidar? Quem é que vai proteger? Quem vai servir? Quem vai servir? Exatamente. Você, as mulheres. Quem estará para servir? As mulheres. Porque você não tem educação, você Isso, não tem exato. saúde, você não tem a economia. Isso. Oi, você não tem moradia. Isso. E como é que vai adquirir? Não pode adquirir medicamento? Quem vai servir essas pessoas? Quem vai cuidar delas? Você tem que começar a pensar em moradias compartilhadas, solidárias. Ah, eu quero uma ilha. É isso. Mas aí volta a debate, né, Mari? Que é o individualismo. Eu vou pensar alternativas de como eu vou viver na minha velhice. E na minha casa, sozinha, aí o caso da França, quando teve aquela onda de calor, morreu 3 mil idosos dentro das suas casas, só apartamento, porque viviam sozinhos e sequer. Não, teve um caso que eu fiquei sabendo, foi no Japão. Sabe que uma senhora descobriram depois de 20 anos que ela tinha morrido dentro de casa e nunca ninguém tinha sentido falta. Claro, eles Gente, ninguém foi atrás da pessoa. Mais de 20 anos. No Japão. 20 anos. Nem no hospital. No nosso caso é brasileiro, mas eu acho que é o caso de outros países. Maravilhosa. Vamos convidar para outros debates. As armas. Vamos fazer uma foto! Foto! Vamos fazer uma foto coletiva.